Ele disse: se não puderem crer em mim, creiam nas obras, para que entendam, creiam que Deus me enviou, porque as obras que ele fazia estavam testificando de quem ele era. Porque a Escritura dizia o que o Messias estaria fazendo. E se essas obras que o Messias estaria fazendo em sua vinda, Jesus as estava fazendo, elas o identificavam como Messias. E a sua fé estava sendo manifestada por meio das obras que ele estava fazendo. De modo que aquelas obras eram poderosas obras de fé. As obras de fé, porque as obras expressam a fé. Obras é a fé expressada. E por isso, ele dizia também: o Pai que habita em mim é quem realiza as obras. Porque isso era o que estava prometido que Deus faria por meio do Messias. E recordem que não há pessoas que façam as obras que Cristo fez, ou as obras que Moisés fez, ou algum dos profetas. Eles mesmos, por si mesmos, não realizaram essas obras. Era Deus, em Espírito Santo neles, realizando estas obras, porque eles se entregaram nas mãos de Deus, para que Deus atuasse por meio deles. Eles creram em Deus, e a sua fé em Deus e na sua palavra fez com que Deus atuasse por meio deles. E, consequentemente, as obras que eram realizadas por meio de Moisés, ou por meio de alguns dos profetas, ou por meio de Jesus, ou mesmo por meio dos apóstolos, eram a expressão da fé deles em Deus e na palavra de Deus. Através da história do judaísmo e do cristianismo, nós podemos ver as obras expressando a fé dos crentes em Deus, os quais se agarraram do que Deus prometera para seu tempo e trabalharam nesse projeto divino, e se tornou uma realidade o que Deus havia prometido. São Paulo disse para sermos imitadores. Vamos ver isso aqui na carta de São Paulo, que ele enviou aos Hebreus, no capítulo 6, versículos 11 e 12. Disse: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza de esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Pela fé e pela paciência herdam o quê? As promessas divinas. Porque pela fé trabalham no que Deus prometeu para que se faça uma realidade. E quando se torna uma realidade o que Deus havia prometido, isto foi a fé manifestada nessas pessoas, produzindo essas obras. Nós temos o caso de Noé. Noé escutou de Deus quando Deus lhe apareceu e disse que destruiria a raça humana, aos seres humanos.
e que havia se arrependido de havê-los criado, porque a terra estava cheia de violência, como está atualmente neste tempo final. As nações e os seres humanos estavam cheios de violência, e cada dia também em nosso tempo, a violência aumenta em todas as nações, por falta de fé e de amor para com Deus e com o próximo. Se as pessoas amam a Deus sobre todas as coisas e a seu próximo como a si mesmo, os problemas desaparecem gradualmente. E vemos que Deus disse que destruiria aos seres humanos. E disse-lhes que os anos seriam 120 anos. 120 anos desde que Deus deu esta palavra para Noé. E Noé, logo em seguida, deu a conhecer o que sucederia. Porém, não creram nele. Naquele tempo não chovia. Somente descia um orvalho durante a noite que regava a terra. E ao lhes anunciar que viria um dilúvio para destruir a humanidade, isso era algo que não tinha lógicas. Mas quando Deus vai fazer alguma coisa, não existe lógica com a qual você possa dizer, isto tem lógica. É lógico o que Ele vai fazer. Com Deus, para quem todas as coisas são possíveis, não há nada impossível para Ele. Portanto, o arrazoamento humano aí não pode compreender o que vai se passar. Como, por exemplo, Deus dizendo para Abraão que ele teria um filho, e tendo Abraão 75 anos de idade, quando Deus lhe prometeu esse menino, e Sara tinha 65 anos, e os anos continuaram se passando, e o menino não chegava. E quanto mais anos se passavam, mais impossível seria o cumprimento dessa promessa. Mas Abraão se manteve agarrado dessa promessa. E quando Abraão já tinha 99 anos, Deus lhe apareceu e lhe confirmou que teria um filho, um menino, e que o teria no próximo ano. Abraão havia se mantido bem agarrado no que Deus lhe dissera. E assim Abraão fez todas as coisas que tinham que ser feitas. Deus rejuvenesceu Abraão e Sara. E eles tiveram um filho como Deus lhe prometera. Porque Abraão se agarrou desta promessa. Sara dizia: e eu, agora depois de estar com o tempo passado para ter filhos, vou ter prazer com meu esposo novamente? Já haviam se aposentado, já não se interessavam por essa relação pessoal, mas Deus lhes deu forças, rejuvenesceu aos dois, e então puderam ter suas relações e trouxeram ao menino prometido. Portanto, tomamos estas relações que tiveram como uma obra de fé para que o menino prometido viesse. E no caso de Noé, Deus lhe disse que destruiria a humanidade, ao ser humano, ao homem. E lhe disse para construir uma arca de madeira. Lhe deu as medidas, o tipo de madeira
que teria que usar e como a teria que preparar. Noé creu em Deus. E como creu em Deus, o que ele fez? Veio esta obra de fé, que foi a construção de uma arca. Esta foi uma obra de fé. E assim por diante. Você encontrará que a obra de fé é o que você tenha feito, crendo no que Deus tenha dito na sua palavra. E, portanto, a pessoa tem crido em Deus, tem crido que Deus não mente, que Deus é verdadeiro, e então começa a trabalhar conforme a como Deus disse na sua palavra, e se começa a ver uma obra, a qual é uma obra de fé. É a fé expressada cumprindo o que Deus prometeu. Na vida de Moisés, também na vida de Jesus, podemos ver todas essas obras que foram realizadas como uma expressão da fé e da revelação que tiveram para realizarem o trabalho, o labor que eles fizeram. Portanto, um trabalho realizado na palavra, ou seja, baseado na palavra de Deus, cumprindo o que Deus tenha dito que nós façamos, isto é uma obra de fé. Isto é a nossa fé expressada em obras.